Mais de 66 mil pessoas fizeram uma verdadeira romaria para ver Romário. O Cruzeiro bem que tentou estragar a festa, mas Joãozinho foi expulso e mudou a história do jogo. Magno Alves, de cabeça, fez Fluminense 1-0. Fernando Diniz recebeu na área e fez 2-0. O mesmo Fernando Diniz entrou na área e sofreu pênalti. Romário bateu e fez 3-0. Logo no início do segundo tempo, Beto chutou de esquerda e fez Fluminense 4-0. Em seguida, o mesmo Beto cometeu falta violenta e foi expulso. Com a vitória garantida, Romário começou a esbanjar categoria. Fábio Júnior ainda descontou para o Cruzeiro. Mas como o dia era dele, Romário fez jogada sensacional e fechou o placar com um golaço. Final Fluminense 5, Cruzeiro 1. No Dia dos Pais, o presente foi do baixinho. O Fábio Júnior cruzou essa bola, o Alexandre fez pênalti, o próprio Fábio Júnior fez 1-0 para o Cruzeiro contra o Palmeiras. E Itamar empatou o jogo em Belo Horizonte, 1-1, Cruzeiro e Palmeiras. Estrela do jogo entre Cruzeiro e Botafogo não entrou em campo. Vanderlei Luxemburgo estreou como técnico da equipe mineira diante de 14 mil torcedores. Esqueceu o que passou, passou e agora é uma vida nova para frente e com expectativa de grandeza. O Botafogo, que criou algumas chances no primeiro tempo, na etapa final se limitou a jogar na retranca. Os jogadores do Cruzeiro pressionaram e reclamaram do árbitro Antônio Pereira da Silva, que teria deixado de marcar um toque de mão do botafoguense Odivan dentro da área. A pressão dos cruzeirenses não deu em nada. E o novo time de Luxemburgo teve que se contentar com o 0-0. E num jogo fechado, em que você joga dentro do campo do adversário, jogando em casa, e o adversário buscando só o contra-ataque, um pênalti realmente faz uma diferença. Você cria... Quer mais gol de falta? Em Campinas, Alex Oliveira cobra e Jefferson não pega. Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. Depois do cruzamento, Rodrigo estica a perna e marca o segundo. Ponte Preta 2, Cruzeiro 0. Em Belo Horizonte, Jorge Wagner cobra a falta e Cris dá um toquinho sutil. Cruzeiro 1, Bahia 0. Agora a falta é para os baianos. Gil Baiano manda a bola e Valdomiro vai lá no alto, 1-1. Outra cobrança de falta de Jorge Wagner e outro toque de Cris. O Cruzeiro vence pela primeira vez, 2-1 no Bahia. No Pacaembu, mais jogada pela direita. Cruzamento de Maicon e Fábio Júnior só escora. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Rogério de falta deixa tudo igual. O adversário chega com outros planos. Realmente é uma tarefa difícil a gente começar com uma equipe da categoria do Cruzeiro, mas a gente tem que enfrentar. Com esse escorregão de Rubens, fica difícil mesmo. Fábio Júnior agradece e toca por cobertura. Cruzeiro 1-0. Mas um novo titular retribui a confiança de Evaristo. Iranildo corre tanto atrás da bola que a bola resolve correr atrás dele. É o gol do empate, do desabafo. Desabafo é felicidade, né? Depois de muito tempo você jogar e voltar e fazer o gol. Antes do empate, Liedson já tinha acertado o travessão. E olha lá o Liedson de novo. Essa passou raspando. O primeiro tempo quase termina diferente. Quase. No intervalo, o artilheiro Fábio Júnior pede atenção. Tem que procurar acertar para não dar esse bobeira aí para tomar um gol. E o goleiro Jefferson atende ao pedido. O time do Cruzeiro, que mostra um jogo ofensivo. Perde algumas chances no ataque. Mas o gol sai com essa cabeçada de Marcelo Ramos. E o Cruzeiro faz 2-0. Luizão também de cabeça. São Paulo reage e diminui a diferença com Luiz Fabiano. A torcida empurra o time e Fábio Júnior faz um golaço. Final de jogo, Cruzeiro 3, São Paulo 1. E a torcida dá um show no Independência. Eu acho que jogar em casa é fundamental e eu gostei muito daqui, é um local gostoso, aconchegante e eu quero continuar jogando aqui com o torcedor da forma como eu estou hoje. Em Belo Horizonte, Gilson cruza para Sérgio Alves, que sabe se posicionar. Guarani 1, Cruzeiro 0. O vovô garoto João Paulo dribla o zagueiro Cris para marcar mais um. Guarani de Jair Pisserni 2,
Cruzeiro de Luxemburgo 0. Segunda-feira é assim, um caminhão de gols. Luiz Fernando bate falta e Gino do Paysandu apronta para cima do Cruzeiro no Independência. O goleirão Gomes dá uma de goleirinho. Marcelo Ramos começa a colocar ordem na casa. Michael cobra a falta, a dupla Alessandro e Marcelo Ramos funciona de novo e vira o jogo. Cruzeiro 2-1. E Alessandro marca o dele, 3-1 e tome cambalhota. Em Florianópolis, Igor chuta forte com o goleiro Gomes um pouco adiantado. Olha o gol do internauta pintando. Figueirense 1, Cruzeiro 0. Na falta, Thiago Gentil amplia. Luizão de cabeça diminui para o Cruzeiro, 2-1. William sozinho fecha o placar, 3-1 Figueirense. A Portuguesa enfrenta o Cruzeiro no Canindé. Alex toca para Alessandro, que marca o único gol da partida. Final Cruzeiro 1, Portuguesa 0. O goleiro do time carioca fez boas defesas, mas nem ele, nem o colega de time seguraram o atacante Marcelo Ramos. Foi um golaço. O mesmo Marcelo Ramos, logo depois, perdeu um gol incrível. Fiquei muito chateado de ter perdido aquele gol, mas vou tentar no segundo tempo, com muita vontade, tentar fazer outro gol. E no último minuto do primeiro tempo, Paulo Miranda balançou a rede. O Cruzeiro estava mesmo inspirado. Marcou mais 2 no segundo tempo. Fábio Júnior fez o dele. Outro golaço. O goleiro Fábio tentou evitar o quarto gol, mas ele veio com Alessandro. Essa comemoração que o pessoal gosta. E ficou registrado, Alessandro Cambalhota, Alessandro Piruleta, Mortal, quer dizer, tá de parabéns o grupo, não só o Alessandro, mas o grupo todo. De reforma e finalmente o Paraná conseguiu arrumar a sua casa. O duelo contra o embalado Cruzeiro marcava, além da reabertura do Pinheirão, a chance de sair da zona de rebaixamento. E foi com o objetivo da vitória que os donos da casa partiram para o ataque e conseguiram abrir o placar no chute precioso de primeira de Emerson aos 20 minutos. As broncas de Luxemburgo no intervalo acordaram a Raposa e conseguiu igualar o marcador na tentativa lá de longe de Paulo Miranda. O goleiro Marcos aceitou, 1-1. Os dois times se lançaram ao ataque, mas pararam nas boas defesas dos goleiros e na falta de sorte dos atacantes. 1-1 e final feliz, já que o Paraná saiu da zona de rebaixamento e o Cruzeiro já é o 7º. Vitória e Cruzeiro em Salvador. Parecia que ia ser um show do Cruzeiro. Maicon fez 1-0 e Fábio Júnior fez 2-0. Xavier sofreu pênalti que Aristizábal converteu. 2-1 Cruzeiro. Elson de falta. 2-2. Aí o colombiano Aristizábal fez mais 2. Este e o quarto gol do Vitória. Tem 7 no campeonato Aristizábal. O Vitória vai a 24 pontos, é o 9º colocado. O Cruzeiro tem 23 pontos, é o 13º. No Mineirão, Elano cobra a falta e a bola entra no cantinho. Santos 1, Cruzeiro 0. Agora Robinho cruza para André Luiz fazer de cabeça, 2-0. Segundo tempo, Maurinho cruza e Elano mergulha e aumenta. Marinho rola para Robinho fazer o quarto. O Cruzeiro ainda diminui com o chute forte de Joãozinho. Santos 4, Cruzeiro 1. Se investe pesado com Lucas. O jogo começa a pender para o lado do Cruzeiro. Mas Eduardo é o fiel da balança para o Atlético. Quando dois jovens atleticanos passam a desequilibrar. Primeiro é Michel. Que jogada! Souza domina e faz 1-0. Foi bom, né? O professor pediu pra partir pra cima, eu fui. Graças a Deus deu certo. O Cruzeiro tenta se reequilibrar. Mas lá está Eduardo. Depois é a vez da jovem revelação atleticana. Paulinho faz a fila. Faz a festa. Faz um belo gol. 2-0. Queria homenagear essa torcida maravilhosa que o Galo tem. Sempre nos incentivou. Luizão diminui a diferença com essa bomba. Atlético 2, Cruzeiro 1. O Atlético comemora a quebra do tabu de 2 anos e 4 meses sem vencer o rival. O Cruzeiro
reza para não cair. No ABC Paulista, Luizão de calcanhar bota o Cruzeiro na frente do São Caetano. Mas no segundo tempo, Lúcio entra pela esquerda e toca para Ademar fazer o gol de empate e fechar o placar. São Caetano 1, Cruzeiro também 1 e fim de festa. Em Curitiba, na capital do Paraná, Coritiba e Cruzeiro. O Cruzeiro começou bem fazendo o gol com o Fábio Júnior, mas o Coritiba foi à luta e virou o jogo. Primeiro com Fávaro. Bola rolada e ele pegou de primeira, empatando. No segundo tempo, Lima fez um golaço, hein? 2-1 para o Coritiba. E o Reginaldo Araújo definiu o placar. Coritiba 3, Cruzeiro 1. Coritiba é o 9º com 30 pontos. O Cruzeiro 19º com 24 pontos ganhos. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Cruzeiro marca aos 3 minutos de jogo contra o Grêmio. Fábio Júnior rola para a batida de Alex. 1-0. Bola esticada de Rodrigo Mendes para Rodrigo Fabre. Ele entra livre e chuta. É o empate dos gaúchos. Alex faz o passe e Fábio Júnior toca na saída de Derlei. Cruzeiro 2-1. No segundo tempo, Fábio Júnior sofre pênalti de Adriano. E ele mesmo cuida bem da cobrança. 3-1. Rodrigo Mendes toca. Rodrigo Fabre diminui. Ele é artilheiro do campeonato com 16 gols. Final 3-2. O Cruzeiro vai para 16º. O Grêmio cai para a 9ª. Em Brasília, no Distrito Federal, situação muito delicada do Gama. Parecia que ia respirar. Romualdo fez 1-0 para o Gama contra o Cruzeiro. O segundo gol foi marcado pelo Anderson, aproveitando a rebatida do goleiro. 2-0 para o Gama. Aí o Cruzeiro foi para cima e conseguiu a virada. Primeiro com o Fábio Júnior. Empatou o jogo com a boa chegada do Leandro. 2-2. E o zagueiro Cris foi para o ataque depois da jogada do Fábio Júnior. O cruzamento veio da direita e o Cris faz o terceiro gol. 3-2 para o Cruzeiro. O Gama é o 25º com 22 pontos. O Cruzeiro 14º com 30 pontos ganhos. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez 1-0 no Atlético Paranaense no gol contra de Igor. Igor se recuperou e empatou. Fábio Júnior de cabeça fez 2-1. Luizão marcou o terceiro do Cruzeiro. No segundo tempo, Marcelo Batatais aumentou também de cabeça. 4-1 Cruzeiro, final. Agora o jogo Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre. Alex bateu falta e Luizão fez o gol. O Cruzeiro sobe para a 10ª posição com 36 pontos. O Inter está na zona de rebaixamento. Gomes e Arley impediram que o placar saísse do 0-0. No segundo tempo, o Cruzeiro teve mais competência nas finalizações e abriu o marcador aos 11 minutos. Marcelo Ramos tabelou com Lucas e fez 1-0 para os mineiros. Aos 36 minutos, o atacante Alessandro fez uma jogada pela esquerda e a bola sobrou para Marcelo Ramos. O baiano não perdoou e marcou o segundo gol cruzeirense. Nos acréscimos, o goleiro Gomes ainda evitou o gol de honra dos goianos. Final de jogo, Cruzeiro 2, Goiás 0. O Cruzeiro fez o dever de casa e conseguiu a 5ª vitória seguida no Brasileirão. E de quebra, eliminou o Goiás. Mas ficou dependendo de outros resultados, inclusive do maior rival, o Atlético. Eu acho que não deu por erro nosso mesmo e a gente só tem a lamentar. Ver o que a gente fez de bom e colher tudo isso aí para o ano que vem não cometer os mesmos erros. Infelizmente não veio a classificação, mas a gente sai do campeonato de cabeça erguida.